João Carlos Ângelo, grande abraço, prazer tê-lo aqui no Momento Esportivo. A avaliação que você faz do Pinheiro Atlético Clube nessa temporada 22. Primeiramente, dizer que foi um prazer mais uma vez estar à frente da equipe do PAC, né? Trabalhamos muito para que pudéssemos alcançar ao menos o objetivo inicial, que era que a gente chegasse novamente à semifinal, depois à final, para que nós pudéssemos conquistar uma possibilidade de uma competição nacional para o PAC, né? A gente sabe de toda a dificuldade que a gente enfrentou no percurso, né? De tudo que rodeava a equipe, dificuldades também que tivemos de trazer mais alguns atletas para que pudessem nos ajudar nessa composição, né? Mas eu acho que mesmo assim, com todos os problemas nós tivemos no primeiro turno, a equipe chegou bem até uma semifinal, onde acabamos por ser derrotado pelo Moto Clube lá em São Luís, num jogo em que a gente teve uma infelicidade muito grande, que foi a perda de um atleta referência na equipe, né? Mas mesmo assim continuamos de cabeça erguida, cientes de que vínhamos fazendo um bom trabalho até aquele momento. Reiniciamos o segundo turno, acho que a equipe, dentro daquilo que a gente planejou, a equipe teve um crescimento, né? Haja vista os jogos que fizemos, né? E acabamos por não conseguir o acesso, no caso o acesso, vamos dizer assim, às competições nacionais, a uma possibilidade de classificação para uma semifinal e posteriormente uma final, quando nos foi ceifado, vamos dizer assim, o direito, né, pelo jogo, que um jogo que a equipe se comportou em bom plano, até dito pelo próprio adversário, que poucas equipes chegaram lá no campo deles e jogaram como nós jogamos, nós estivemos sempre à frente do placar, mas por infelicidade, acredito, alheias à nossa vontade, alheias ao nosso trabalho, né? Nós acabamos por ser penalizados por erros de arbitragem, né? Que infelizmente ocasionaram, vamos dizer assim, de grande maneira, foi conseguido que a gente não alcançasse o objetivo, que era a vitória. Você acha que a arbitragem influenciou no resultado da partida, especificamente nesse jogo contra o Cordino? Paulo, quem sou eu para julgar, né? A gente sabia que seria um jogo difícil contra uma equipe que estava também brigando pela permanência, que tinha tido uma crescente, tinha feito 2 bons jogos, né? A gente sabia da dificuldade. Eu não sou ninguém para julgar a arbitragem, eu acho que todos podem errar, né? Mas o fato é que realmente aconteceram erros consecutivos, né? A gente dentro de campo principalmente, a gente nota muita coisa, né? Até no fato da gente fazer um gol e o adversário reiniciar o jogo com os nossos jogadores dentro do campo do adversário, a gente acha estranho esse tipo de situação, que são coisas banais no futebol, né? Pelo regulamento, a regra diz que o jogo só pode ser reiniciado quando as duas equipes estiverem postadas no seu campo. E nos 2 gols que nós fizemos, o jogo reiniciou com o adversário, com o nosso time no campo do adversário, 2 ou 3 atletas. E quando nós sofremos o terceiro gol, foi obrigatório que o jogo só iniciasse quando o adversário estivesse no campo dele. Então, coisas pequenas, né, que a gente notou no decorrer da partida. O que eu posso alegar é que o árbitro foi muito infeliz no jogo, né? Aí a pessoa, óbvio, está se frisando muito o fato da penalidade, né? Mas não foi só a penalidade em si, a penalidade, a expulsão do atleta que estava no lance da penalidade, né? Nós poderíamos até sofrer o gol, mas iríamos brigar ainda pelo resultado, mas além de termos sofrido a penalidade, que não foi, nitidamente não foi, né? Ainda houve a expulsão do atleta, ou seja, nós ficamos com menos um atleta. O jogo encerrou-se no momento que houve uma penalidade a nosso favor, o árbitro correu, pegou a bola e encerrou o jogo, para não ter confusão. Quer dizer, eu não entendi, realmente foi um dia muito infeliz do árbitro, acho que todos nós temos direito, eu não estou aqui para julgar se houve penalização ou não, jamais eu vou falar isso, até porque a índole das pessoas eu não posso jamais interferir, mas foi um dia infeliz da parte dele e que culminou com a nossa desclassificação, melhor dizendo, porque a gente tinha todas as condições
de buscar os nossos objetivos que a gente vem trabalhando. A equipe estava com uma boa postura, tanto é que nós fizemos os dois gols, fizemos 1-0, eles empataram, foi um erro nosso, fizemos 2-1, eles empataram novamente. A gente teria condições de brigar pelo resultado, mas futebol é assim, a gente tem que entender, né? Temos que continuar a nossa luta. Desejo que erros como esse não voltem a acontecer, porque infelizmente põe em causa o trabalho de muitos chefes de família. Eu estou há 4 meses sem ver minha família, muitos atletas aqui, e quando às vezes um erro de um atleta, um erro de um treinador, ele é penalizado. Então eu acho que isso tem que ser visto, porque tem muita coisa em causa. Uma cidade que respira futebol, um presidente que está se desdobrando para pagar os salários em dia, e aí todo um trabalho é jogado fora por um erro, né? Um erro que, vamos dizer, é um erro banal, porque poucas vezes eu vi um pênalti ser marcado daquela maneira. Eu vi atletas reiniciando o jogo, sendo reiniciado com atletas no campo do adversário. Poucas vezes eu vi isso no futebol, infelizmente nesse jogo eu vi. João Carlos Ângelo, você faria diferente, digo, em relação às peças que você utilizou nas partidas? Ou deveria utilizar um ou outro atleta? Ou você acha que as peças eram essas mesmas? Ou o fator extracampo atrapalhou a equipe do Pinheiro Atlético Clube? Eu acho que dentro daquilo que nós trabalhamos, né, nós procuramos sempre tirar o máximo dos atletas, né? A ideia, obviamente, a ideia nossa é sempre, independente do campo que nós formos jogar, dar o melhor e fazer e conquistar a vitória. Nunca jogamos pelo empate, assim nós fomos lá, tanto é que nós tivemos 2 vezes à frente do placar, né? Então os nossos objetivos dentro daquilo que a gente tínhamos em mãos era as opções, e a gente coloca as opções de acordo com aquilo que o atleta nos dá em termos de rendimento durante os treinamentos. Então nós tivemos sempre a opção de buscar sempre o melhor para a equipe, né? Eu acredito que a gente estava no caminho certo. É óbvio que nem tudo acontece da forma que nós planejamos, né? Nós não somos infalíveis, senão não era futebol, né? Teria lógica o futebol se fosse assim, mas a gente trabalha no dia a dia. A gente tem as nossas convicções, trabalhamos sempre dentro das nossas convicções, e a gente acredita que estávamos no caminho certo, tínhamos tudo para buscar o resultado. Cometemos erros? Obviamente cometemos. Nós tivemos o jogo do Moto aqui, por exemplo, que fizemos um grande jogo, perdemos muitos gols, né? Mas isso faz parte do futebol. São erros e acertos, é aquilo que a gente trabalha sempre com o intuito de acertar, né? Eu acho que faria totalmente igual eu fiz até agora. Acho que o caminho era esse, a gente tinha todas as condições para buscar os nossos objetivos, só que infelizmente não os alcançamos. Gostaria de falar de 2 atletas. O primeiro é o jogador Thiago Corrêa, que deu uma qualidade a mais no setor do meio campo do PAC. Um atleta de muita qualidade, uma surpresa. Eu não conheci o atleta, ele já chegou no segundo turno, estreou diante do Tuntum, diante do Moto fez uma bela partida e diante do São José outra excelente performance. Importante aí para o crescimento, né, do PAC, né, na competição nesse segundo turno, João Carlos. Não, com certeza. O Thiago Corrêa nunca foi uma segunda ou terceira opção. O Thiago Corrêa foi um atleta que a gente contactou no princípio. O Thiago Corrêa foi meu atleta durante 3 anos no Rio de Janeiro. Eu conheço muito bem. E era uma opção de princípio, só que ele tinha outras propostas que financeiramente para ele eram superiores, e a gente há que entender que nós temos também as nossas limitações, né? E a partir do momento que houve a possibilidade de trazer o Thiago Corrêa, nós, assim como o clube, fez todos os esforços para que ele pudesse vir, e veio e deu sua contribuição, como daria no restante da competição até o momento que a gente estivesse, né? A gente fica satisfeito por ele ter vindo e ter dado um rendimento bom à equipe. Eu acho que a equipe, em termos de produtividade, segundo turno, a equipe cresceu muito, né? Propondo todos os jogos, né? Assim foi contra o Moto, foi contra o Tuntum lá, foi agora esse último jogo também, contra o próprio São José em casa. Então a gente fica satisfeito com essa produtividade, fica chateado pelo fato da gente não ter alcançado realmente essa passagem à semifinal, né? E não ter conseguido o nosso objetivo, que era a busca pelas competições nacionais. Outro atleta que eu gostaria de falar é o Alexandre, jogador que o torcedor pinheirense tem um carinho grande por ele, até mesmo pelo que fez nas temporadas anteriores. Sabemos aí da qualidade dele,
Mas essa temporada 2022, por conta das contusões, o Alexandro não conseguiu repetir as atuações das outras temporadas. Não foi aquele Alexandro que o torcedor viu nas temporadas anteriores. Porque o Alexandro veio de um campeonato que talvez com um nível competitivo um pouco mais baixo do que estava aqui, até no momento que ele chegou da nossa competição, né? E contribuiu, obviamente a gente sabe. Outro atleta que eu gostaria de falar é o Alexandro, jogador que o torcedor pinheirense tem um carinho grande por ele, até mesmo pelo que fez nas temporadas anteriores, sabemos aí da qualidade dele, mas essa temporada 2022, por conta das contusões, o Alexandro não conseguiu repetir as atuações das outras temporadas, não foi aquele... E buscar seguir em frente, não tem jeito. Hoje o PAC com certeza tem um know-how ainda maior, porque está em crescimento, vai ter maior ainda ano que vem, independente de quem quer que esteja, porque as pessoas que estão à frente do clube estão trabalhando para isso, e a gente torce, né, independente se estivermos aqui ou não, que realmente haja um crescimento cada vez mais, que a verdade no futebol maranhense, que ela sempre esteja à frente de tudo, entendeu? E que não haja esse diferencial entre grandes e pequenos, no sentido de dentro de campo são 11 contra 11, e o trabalho tem que ser vencido ali dentro pelos atletas, que os atletas têm que ser a estrela dos jogos, e não que a gente venha aqui termos que falar sobre arbitragem, sobre o que aconteceu, porque o palco ele é feito para que os atletas cheguem ali e brilhem. Então, quando se começa a falar de arbitragem, é porque alguma coisa está dando errado. Então, a gente lamenta esse episódio, a gente lamenta que tudo isso tenha acontecido e a gente espera que dias melhores aconteçam, não só aqui no Maranhão, mas como todo futebol, todo cenário nacional, que o futebol brasileiro ele sempre foi fértil pelo aquilo que os atletas fizeram dentro de campo.